A paz do Senhor, igreja. Podeis assentar, queridos. Graças a Deus por estarmos aqui nesta noite. Culto de missões. Que bênção. Eu, sem mais delongas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 4. Oh, aleluia! Tá frio lá fora, eu fui ali fora, agora tá frio, hein, gente, lá fora. Mas aqui dentro está quente, porque o Senhor está aqui. Ai de nós, sair de casa com esse frio e vir aqui e não sentir a presença de Deus. Misericórdia, crente. Sinta a glória de Deus, sinta a presença de Deus, adore ao Senhor, porque é para isso que nós viemos a esta casa, para adorar o Senhor, glorificar o seu nome, porque como já ouvimos aqui, vem uma semana pela frente, não sabemos o que vamos enfrentar, mas nós estamos nos abastecendo nesta noite aqui, na casa do Senhor, aleluia, glorifica o Senhor, porque Ele está aqui. Eu quero rapidamente ler esse texto, ele é um pouquinho extenso, mas eu vou ler ele todo. Se não der para a gente falar sobre ele todo, mas pelo menos você já tem, é uma palavra extremamente conhecida, mas essa palavra que veio ao meu coração, quando o nosso amado presbítero irmão Sérgio me convidou para estar pregando aqui hoje no culto de missões, e é uma das coisas mais maravilhosas na nossa vida, quando fala de almas, né, de falar do amor de Deus, a nossa história dentro do Evangelho, dentro das Assembleias de Deus, tudo que nós já vivemos, pregando o Evangelho, ganhando almas para Jesus, vendo Jesus operar, vendo milagres acontecer. Então tudo isso é muito vivo na minha memória, um Deus que resgata, que transforma, que muda, que sara. Eu já vi tantas coisas durante toda essa minha jornada. Sabemos que nós adoramos um Deus vivo, poderoso, e que é capaz de tirar o homem da lama, da sarjeta, do pecado, dar um banho de sangue e colocar ele assentado em lugares celestiais e ser um verdadeiro adorador, um transmissor da palavra do Senhor, como ele fez com Saulo e tantos outros personagens da sua palavra. João capítulo 4 diz assim: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviam dizer que Jesus fazia e batizava mais do que os discípulos de João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se ao poço, cerca de hora sexta, meio-dia. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido comprar comida na cidade. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, sendo judeus, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água? Estão aí? Vocês estão aí? Pediria e eu lhe daria água? Oh, glória! E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens como tirar água e o poço é fundo. Onde tens água viva? Por acaso é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e deu também aos seus filhos e gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Oh, aleluia! A mulher lhe disse: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui para tirar. Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera dizendo não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e esse que tem agora não é teu marido. Isto tu falaste com verdade.
E a mulher lhe disse: vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem, e neste monte, e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Versículo 22, vós adorareis os que não conheceis, pois adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e o fato chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que és o Messias, que se chama o Cristo vem, e quando ele vier, ele anunciará todas as coisas. E Jesus disse: eu sou o que falo contigo. Então seus discípulos chegaram, admiraram de ele estar falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe perguntaram: o que queres? Ou porque falava com elas. Então a mulher deixou ali o seu cântaro e foi para a cidade dizer ao povo: vinde ver de um homem que disse tudo o que eu tinha feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro com ele. Senhor Jesus, nós estamos diante da tua palavra, Senhor, este manancial de vida. A tua palavra é a verdade, Senhor, e nós estamos aqui apenas como um canal nesta noite para transmitir, Senhor, uma palavra para a tua igreja. Usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, nada mais além disso. Que o nosso coração nesta noite, Senhor, esteja preparado para receber a tua palavra. Fala conosco, Senhor, revela a tua palavra aos nossos corações. Queremos sair daqui cheios da tua glória, da tua presença, da convicção, Senhor, que nós temos um chamado para fazer a tua obra. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém? Se alguém puder me dar um pouquinho de água. Obrigada, querido. Irmãos, é muito maravilhoso, como eu já disse aqui, falar sobre culto de missões. E como a gente aprende com Jesus acerca de missões. Quando eu estava meditando nesta palavra, quando eu estava buscando o Senhor algo para dizer aqui, eu disse: Senhor, nos ensina a falar do teu amor para alguém. Porque muitas vezes nós não sabemos falar, nós somos sinceros demais. Ou omisso demais, né? Você sabe que o pecador vai para o inferno se ele não aceita Jesus, mas você não precisa chegar nele e falar assim: você vai para o inferno se você não aceita Jesus. Você pode falar com ele com jeitinho, né? Então eu disse: Jesus nos ensina a ser o veículo de bênção para as pessoas. Eu estava meditando, bem tranquilo isso aqui, bem comum. Quando você vê um caminhão cheio de água para ir apagar um fogo, alguma coisa que está acontecendo, todo mundo se cria uma expectativa no caminhão com a água. Vem vindo água, mas a água não vem do caminhão, a água vem da fonte. O caminhão é apenas o veículo que transporta a água. Você está entendendo? Você está entendendo a palavra do Senhor nesta noite? Nós somos o veículo que transporta a fonte que transporta a água, mas a fonte, ela é Jesus. E Jesus nos ensina através dessa palavra de uma forma tão maravilhosa, que a Bíblia diz aqui que Jesus, ele sai da onde ele estava, da Judeia, e vai para a Galileia, porque lá ele estava sendo um pouco hostilizado, né? Estavam falando demais de Jesus ali, que ele fazia muita coisa, querendo atacar Jesus. Jesus disse: eu vou sair daqui. E a Bíblia diz que ele sai da Judeia em direção à Galileia, só que ele passa por Samaria. Existia aqui algo muito bom da gente se entender, que havia conflitos entre os samaritanos, entre os judeus. Havia uma rivalidade, que eles não se combinavam. Os judeus julgavam ser mais santos do que os samaritanos, não queriam pisar onde eles estavam. Os samaritanos, do seu lado também, não queria, era como se fosse a pessoa pobre, a pessoa rica, que fica querendo, discriminando um ou outro, aquela rivalidade que não leva a lugar nenhum, sabe? E Jesus querendo mostrar que isso não leva a nada.
que precisa parar com isso. Essa coisa de acharmos que somos maior ou menor do que quer que seja. A Bíblia diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nós ficamos achando que a pessoa, porque ela muito pecou, ela não é digna de estar lá, está cá. E Jesus está mostrando aqui que Ele veio buscar e salvar a todos que se havia perdido. Oh, aleluia! Eu me lembro que certa vez, irmãos, culto de missões faz a gente viajar bastante, sabe? Eu me lembro que tinha uma irmãzinha na nossa igreja, há uns anos atrás, e ela, tadinha, ela era muito simples, e ela vinha correndo quando ela nos encontrava, e abraçava a gente assim, só faltava derrubar a gente, e ela, tadinha, não se cuidava direito, ela não tinha um cheiro muito bom. Quando ela nos abraçava, você tinha, meu Deus, você ficava com aquele cheiro, e eu via muita gente correndo dela. Corria dela. Quando a irmã apontava na igreja que ela vinha, os irmãos já corriam dela, as irmãs já corriam dela. E o Senhor me dizia: que é isso? Aí a água não lava? Não tira. Entendeu, igreja? Muitas vezes Deus nos mostra que nós queremos ser alguma coisa e nós não somos nada. Porque quando nós estamos enfermos, no leito de enfermidade, quando a Covid veio aí, levou muita gente. Quando muita gente dizia assim, quando você morrer, nem a sua roupa você não vai escolher. A Covid veio para dizer assim, nem com roupa você vai ser enterrado. Entendeu? Entendeu? O que o Senhor está nos dizendo nesta noite, que nós somos apenas veículo que transmite a bênção de Deus aqui nessa terra. E nós não podemos ter preconceito com ninguém. Porque todos precisam ser alcançados com a graça e com a salvação que vem de Jesus. E Jesus passa por Samaria. Diz que se cortava caminho, passar por Samaria era mais perto. Nem quero olhar desse lado aqui para o professor aqui não falar que eu estou falando coisa errada. Viu, professor? Pelo amor de Deus. Então, se cortava um caminho, porque era mais curto o caminho por Samaria. Mas eu tenho certeza que Jesus foi para Samaria, porque ele sabia que ele ia encontrar aquela mulher lá. E ele chega no poço de Jacó, e ele assenta ali cansado do caminho. A Bíblia diz, 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele sentia tudo aquilo que nós sentimos. Sabe esse frio que quase você não veio hoje? Você fala, eu vou. Jesus também sentia. Mas assim como você venceu e veio, Jesus nos deu exemplo também. Você acha que você não alegrou o coração de Jesus hoje? Você acha que o crente que está lá deitado no sofá, enrolado de coberta, não está arrependido de ter vindo aqui? Você pode adorar o Senhor porque você veio aqui. E o que é seu você vai levar. Tenha certeza disso. E a Bíblia diz que essa mulher pecadora, onde as pessoas a julgavam pela sua vida, de vários esposos, vários maridos, e ela foi tão hostilizada, eu tenho certeza disso, que ela deixava para buscar água meio-dia, quando o sol estava rachando. Ela passava para buscar água, porque não tinha ninguém, não tinha as moralistas, para ficar apontando ela com o dedo e dizer, lá vai a mulher de vários maridos, lá vai a pecadora. Então ela ia no horário mais quente do dia buscar água, e Jesus estava lá sentadinho esperando ela chegar. Onde que ela imaginou? Onde que passou pela sua cabeça que naquele dia, tantos dias ela foi lá no mesmo horário, mas que naquele dia a sua vida se mudaria para sempre, porque ela encontraria com o dono da vida, com a fonte de água inesgotável. E ela sem entender nada, Jesus fala para ela. Eu tenho a impressão que quando ela chegou lá, ela nem falou bom dia para Jesus, nem boa tarde, não falou nada, nem cumprimentou. Ela viu aquele judeu lá, ela disse, meu Deus do céu, o que esse homem está fazendo aqui, perto do poço? Sabe aquelas pessoas que passam por você e não falam bom dia? Gente, é muito feio isso, crente. O crente só sabe dar para o Senhor, para os irmãos, não sabe dar bom dia para as pessoas. Bom dia é a coisa mais linda que tem para você dar para alguém. E nós passamos muitas vezes perto da pessoa e nem se incomoda.
Esses dias eu passei perto de uma pessoa, falei para ele, bom dia. Ele não respondeu. Falei, tá bom, fui embora. Aí outro dia eu passei lá de novo, ele estava lavando o carro. Falei, mas não é possível que ele não vai responder meu bom dia. Bom dia. Ele não respondeu. Moço, bom dia. Ele falou, oi, bom dia. Eu falei, glória a Deus, agora eu vou embora feliz, porque eu consegui roubar dele um bom dia. Parece simples, igreja, mas não é. Porque sabe aquela história que às vezes alguém está tão angustiado? Isso também é evangelismo. Evangelismo não é só você chegar e ficar falando, lendo a Bíblia toda para a pessoa. É um gesto seu. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, aquele crente lá, meu vizinho não me dá um bom dia. Eu não vou na igreja dele, porque ele não me fala bom dia. Você acha que você está evangelizando assim? Além de não estar evangelizando, ainda está espantando a pessoa de vir para a igreja ainda. Que o Senhor nos dê sabedoria. Fonte é Jesus, mas nós somos o veículo que leva. Como levar? Jesus está ensinando aqui. A mulher foi buscar o quê? Água. Jesus chegou lá e pediu o quê para ela? Água. Tudo a ver. Tudo a ver. Que o Senhor Jesus nos dê sabedoria. Quando você for falar do amor dele para alguém, olhe para a pessoa. Busque no Senhor o que você precisa falar para ela. O que ela está vivendo no momento. Para você extrair dela exatamente aquilo que ela está precisando. Que você possa cavar aquela terra. E quando você jogar sua semente, ela vai brotar dentro daquilo que a pessoa está precisando. Porque você é o veículo de Deus para abençoar as vidas. Talvez com um simples gesto. E ela prontamente diz, Jesus, como assim? Você é judeu e você está pedindo água para mim, que sou mulher samaritana. Como assim? E Jesus disse para ela, ai, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, você pediria e Ele lhe daria água viva. E ela fala assim, o poço é fundo, você não tem como pegar essa água viva. Porque na mente daquela mulher, ela imaginou que só lá na fonte mesmo, no profundo onde a água iniciava lá, que se teria água viva, que Jesus estava se referindo. Por isso ela disse para ele, o poço é muito fundo, e o Senhor não tem como tirar esta água de lá. Entende, igreja? Até então ela não entendia o que estava acontecendo ali. E disse ela a Jesus, és tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu de beber aos seus animais e a todos eles também. E Jesus disse para aquela mulher, quando você bebe desta água aqui, você torna a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. E sabe quando ela disse para Jesus assim, onde tem esta água? Para mim nunca mais precisar vir aqui pegar água. Ela está dizendo assim, como eu queria que, materialmente falando, que a minha sede fosse saciada. Quando eu chegasse na minha casa, todos os meus cântaros estivessem cheios de água, que eu não precisasse mais tirar água para fazer nada na minha vida. Onde tem esta água, Jesus? Onde tem, homem, esta água que eu não precise mais vir aqui? O ser humano é folgado, né? A comodidade é tudo que nós queremos, era tudo que ela queria. Nunca mais eu vou ser humilhada aqui, porque eu não vou precisar mais vir aqui para pegar água. Mas Jesus não estava falando para ela desta água que você bebe e torna a ter sede. Jesus estava falando de uma água que sacia a sede interior. E quando eu li esta palavra que o Senhor me dizia, diga para minha igreja, porque infelizmente muitos já me aceitaram como Senhor e Salvador e continua dentro da minha casa com sede. Não descobriu ainda a fonte que jorra dentro de você. Sabe quando que a gente não descobre a fonte?
Quando a gente está diante dos problemas que vêm sobre nós e nós não conseguimos descobrir o tamanho do Deus que nós servimos, o Deus que para Ele não existe impossível, o Deus que pode mudar qualquer situação da sua vida, o Deus que pode apenas com uma palavra, e você sair daqui hoje com a vitória que você está esperando há tanto tempo. O Senhor tem ela para te dar hoje aqui, se você crê no tamanho do Deus que você serve. Oh, igreja amada, não limite o poder de Deus, não limite o que Deus pode fazer por você e por aqueles que você ama. Esta água precisa jorrar dentro de nós todos os dias, precisa transbordar em nós, de maneira que nós contagiar as pessoas que estão próximo de nós. Que as coisas, sabe a água quando ela é renovada, água parada, ela dá dengue, né? Você vê o perigo da água parada aí? Água parada cheira ruim. Você já viu um lugar com água parada como é horrível? Forma um limbo embaixo. A água precisa ser renovada. E o Senhor nessa noite trouxe alguém aqui para dizer: eu quero te renovar, eu quero renovar esta fonte dentro de você. Lembra o tempo que você viveu o melhor de Deus na sua vida, e nós nos acomodamos e limitamos Deus. O Senhor te trouxe aqui para te dizer hoje: recebe aqui hoje unção, graça, poder, para você ser diferente. Deus quer se revelar a nós, mas é impossível sem darmos vazão para que o Espírito Santo de Deus venha agir em nossas vidas. Eu me lembro que uma certa vez, sabe, dentro desse contexto de missões, eu tive esse privilégio, igreja, de desde muito cedo fazer esse trabalho de missões. Sabe, sair mesmo, desde adolescentes, jovens, e assim, fazer a obra do Senhor, e muito tempo depois. E eu me lembro, deixa eu contar isso para vocês aqui agora que veio ao meu coração. Deixa eu compartilhar isso com vocês aqui. Eu lembro que uma certa vez, nós saímos no trabalho de missões, trabalho de visitas. Sabe aquela época que a gente fazia visita e não precisava avisar, né? Porque hoje é assim, ó. Se você for na casa do irmão e não avisar, é deselegante. Deselegante. Ah, irmão, quem está aí? Mas ele avisou, ele me ligou, ele passou um zap para falar que ele vinha aqui. Não vou atender, não. Mas nós somos daquela época que os irmãos iam visitar a gente, irmão Fernando. Chegava lá na casa da minha mãe falava: bota água no feijão, porque ninguém vai embora daqui sem almoçar. Porque os irmãos iam na casa da minha mãe na hora do almoço, Carlos. Na hora do almoço. E não era feio, não. Aumentava e todo mundo comia. E eu me lembro que uma certa vez nós saímos para visita e fomos na casa de uma irmã. Quando nós chegamos lá, essa irmã, eles tinham uma vaca que dava leite, ela cuidava dos seus filhos, dos seus netos. Era muita gente que dependia daquele animal para poder ser alimentado. Quando nós chegamos lá, achando que era uma visita normal, eu olhei no quintal assim, era só couro de vaca estendido no chão assim, ó, pedaço de carne. Que é isso? A vaca caiu no buraco e morreu. E a família toda desolada, toda desesperada, porque e agora? Como será para sustentar essas crianças que precisam de leite? Porque a vaca morreu. E eu fiquei ali, olhando as irmãs, querendo abraçar a nossa irmã, todo mundo conversando com ela. E eu fiquei meditando: meu Deus do céu, o que falar para essa irmã agora? O que falar para essa irmã agora? E o Senhor me levou lá, Romanos 8:31. Portanto, que poderemos dizer essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu fui lendo o texto. Quando eu cheguei no versículo 35, eu disse assim: quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a tribulação, a angústia, a espada, o perigo. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi lido esse texto apenas. Quando terminamos de ler, estávamos todas chorando e se abraçando e dizendo: só o Senhor é Deus. Deus é o Deus da providência. Nada vai faltar. E nada faltou para aquela família, porque o Senhor cuidou. Nós fomos a fonte.
Nós fomos o veículo que chegamos na hora certa para orar e entregar uma palavra de vitória a uma família que estava desolada. Igreja amada, nós precisamos ser essas pessoas que vá ao encontro de alguém e fale do amor de Deus para ela. Que vá ao seu irmão, como foi Natã, que quando Deus diz para ele, vai lá e fala contra o pecado de Davi. Como falar contra o pecado de um rei? Mas ele orou primeiro, eu tenho certeza disso, porque quando ele chegou diante de Davi, primeiro ele conta uma história. Ele disse para Davi: tinha um homem rico e pobre. O rico tinha muitas ovelhas e o pobre só tinha uma. E o homem rico, ao chegar uma visita na sua casa, ele foi lá, pegou a cordeira do senhor pobre e matou para servir a sua família, tirando a única coisa que aquele homem tinha. E Davi se enfureceu: é digno de morte esse homem. E Natã disse para ele: és tu este homem, é você este homem. Como questionar diante de uma palavra dessa? Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Sabe por que muitas pessoas que você está orando ainda não aceitam Jesus? Porque você não consegue chegar nela com amor e dizer para ela o quanto Deus o ama, com a palavra de vida e não palavra de morte. Como Jesus, com o seu amor, Ele se revela na vida desta mulher, pedindo que ela fosse até lá, chamasse o seu marido e viesse. E ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse para ela: você disseste bem, você tinha 5, o que você tem agora não é seu. E ela disse: eu vejo que tu és profeta. Aí os olhos desta mulher se abrem, que ela estava diante do profeta. E ela disse: olha, está para vir um profeta, e quando ele chegar, nos mostrará o lugar certo para adorar. O Senhor disse: eu estou aqui falando com você, mulher. Quantas vezes Jesus se manifesta de uma forma tão clara diante de nós, e a gente fica esperando vendaval, fica esperando tantas coisas para ver a manifestação de Deus. E Deus se manifesta de uma forma tão simples, tão clara, e nós nem acreditamos que é o Senhor operando em nós. Ele podia se revelar àquela mulher na hora que ele chegou, dizendo: eu sou o Jesus, eu sou o rei. Mas ele primeiro nos ensinou como abordar alguém para falar do amor dele. E através daquela abordagem, houve a transformação na vida daquela mulher, que ela agora pergunta, ela já começou a sentir a presença de Deus ali, porque ela diz: onde eu vou adorar? Eu já estou com vontade de adorar. Uns dizem que a gente adora no monte, outros dizem que é em Jerusalém. Onde é que a gente adora? O Senhor disse para ela: olha, não é lá e nem aqui. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Lugar de adorar não é espaço físico. Lugar de adorar em todos os lugares. O Senhor estava dizendo para ela: sabe o que é adorar? É receber a minha presença. Sabe o que é adorar? É glorificar o meu nome. Sabe o que é adorar? É você falar de Jesus para alguém. E nós achamos que é só no culto que se adora, e muitas vezes aqui nem adora. Muitas vezes no culto pentecostal, que nós somos assembleianos, eu sou assembleiana até o tutano, nós não saímos do culto e não adoramos ao Senhor. E a gente fala assim: o culto estava frio, está nada. Começa você dar glória aí para você ver só como que o fogo pega. Hoje o povo até assusta quando alguém dá glória. Que é isso, igreja amada? Nós precisamos ser cheios, ser renovados, adorando ao Senhor. Não sei se você já viveu isso, de adorar ao Senhor, de adorar e muitas vezes dizer: Deus, eu vou orar agora, porque eu estou passando um momento difícil, eu preciso orar. Aí quando você dobra o joelho para orar, você começa a adorar, adorar. Quando você levanta leve, porque você
você nem pediu o que você ia pedir. E a resposta do Senhor já veio, porque o seu coração se quebrantou diante dele. Como o pastor disse aqui, nós estamos vivendo em dias muito difíceis. Dias difíceis, que muitas vezes nós não conseguimos transmitir. Nós não deixamos que o que está dentro de nós seja transmitido para outras pessoas. E nós precisamos disso, igreja. Precisamos, porque um dia daremos conta diante do Senhor. Porque quando nós abrimos a palavra do Senhor, sempre nós vamos entender, sempre tem resposta para tudo que a gente vai fazer, tudo que nós queremos fazer. Deus sempre está nos ensinando. Jesus sempre nos ensinou. Quando ele olha para aquele homem pecador, Zaqueu, ele diz: Zaqueu, desce, que eu quero posar na sua casa. Mas ele é ladrão, ele é pecador. Jesus, desce, eu vou entrar na sua casa hoje. Contrariando todas as pessoas moralistas, Jesus sempre veio para mostrar, para ir na contramão daqueles que acham que Jesus tem que ser assim. Tem pessoas querendo padronizar Jesus, padronizar a igreja. E o Senhor vem para mostrar que Ele é dono da igreja. Se Ele quiser começar o culto de trás para frente, Ele começa. Se Ele quiser operar no início, Ele opera. Porque nós não servimos um Deus de ritual, não, igreja. Eu tive a oportunidade esses dias de ir numa igreja ministrar. Quando eu cheguei lá, a pessoa estava aceitando Jesus antes do culto começar. Isso que é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Que o Senhor venha nos encher do seu poder, igreja, da sua glória. Que culto de missões seja para isso, para mim entender que eu sou o veículo que leva o amor de Jesus às vidas. Por mais que eu esteja preocupada com os meus problemas, com as minhas dificuldades, mas eu tenho uma incumbência muito grande aqui nesta terra, que é de falar do amor de Deus para alguém. Encerrando aqui, essa semana alguém me disse assim, que eu estou passando por muitas coisas. Eu espero que quando terminar, eu sei que você conhece a palavra, me disse, mas eu quero dizer, se Deus não mudar a minha situação, eu não sei o que será. A vontade minha foi dizer assim para ele: quem é você para dizer isso para o meu Deus? Você nem serve a Ele. Mas o Senhor colocou no meu coração o contrário. Eu falei: epa. Eu disse para ele assim: agradece pelo que você já tem. E ele foi quebrantado ali e me pediu perdão. Perdão, é verdade, eu preciso agradecer pelo que eu tenho. Que o Senhor nos dê sabedoria, porque nós somos confrontados todo instante. Nós somos perseguidos a todo instante, igreja amada do Cordeiro. Mas que as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas perdas, as nossas inseguranças, tudo aquilo que vem contra as nossas vidas aqui, não seja maior do que o objetivo de Deus na sua vida. Que isso não venha te barrar de ser um instrumento de Deus na sua vida. Fica de pé, por favor. Aquela mulher saiu e disse, foi a maior evangelista daquele dia, porque ela chegou e disse: olha, vem e vede o homem que contou toda a minha vida, o homem que mudou a minha história. Ela saiu evangelizando, e a Bíblia diz que muitos vieram a ter com Jesus, através do testemunho dela, que começou lá no poço, com Jesus pedindo a ela um pouco de água. E tudo fluiu tão lindo. Foi fluindo de uma forma tão maravilhosa, que toda a história ali de Jesus. E quando os discípulos falaram para ele: vamos comer, mestre, o senhor está com fome? Ele disse: perdi a fome. Perdi a fome. A minha fome é fazer a vontade do meu Deus. O que era um prato de comida para ele, diante do que ele fez ali? Ver a alegria no olhar daquela mulher, ver a transformação na vida dela, ver ela se tornar uma evangelista.
Jesus perdeu a fome. Nós precisamos perder a fome das coisas deste mundo. Perder a fome de ficarmos ao léu. E irmos para a presença de Deus. Porque Ele sacia a nossa fome. Ele é esta fonte inesgotável. Que quanto mais você mergulha, mais você quer mergulhar. Quanto mais você se aproxima dEle, mais você quer se aproximar. Foi para isso que o Senhor te trouxe aqui nesta noite, para te dizer, igreja, seja uma atalaia na casa do Senhor. Deixa o Senhor te curar. Deixa o Senhor te usar. Aonde você passar, deixa a sua marca lá. Mas não deixa a sua marca de tristeza. Não deixa a sua marca de murmuração. Não deixa a sua marca de desânimo. Não deixa a sua marca, porque muitas vezes a pessoa fala mais que está doente do que o ímpio. O ímpio fala que está difícil, o crente fala que está mais. Deixa Deus te usar para dizer assim, ó, vai melhorar. Deus é com você. Eu conheço um Deus que muda a história. Eu conheço um Deus que vira cativeiro. Igreja viva. Igreja viva. Pare para pensar o porquê que você veio aqui hoje. Onde nós estamos vivendo? Onde nós estamos colocando nossos pés? Por onde temos caminhado? Será que quando você coloca o seu pé, a presença de Deus pode entrar com você? Seja um instrumento de bênção.